O pessoal tava numa história ainda de... Tirar e... É, mas vamos nós. Aonde estava afundando lá. Então, mas foram tentar, o negócio ficou mais complexo. Entendeu? Porque a argila que vai na base é uma argila que não é encontrada em todo lugar. Então, para fazer aquela estrutura ali, eu acho que não tem quem tem esse conhecimento, entendeu? Tão profundo. Então, vamos nós, meninas. Vamos falar sobre a geoterapia, a questão do abdômen, né? E aí eu vou fazer um apanhado geral. Hoje um pouquinho mais do que ontem. Por quê? Quando a gente fala da questão de distensão abdominal, a gente tem várias questões envolvidas, né? Principalmente se tratando de mulher. Porque a gente é um carrossel de hormônios mensal. Não é nem uma questão de ciclo de vida. No mês a gente tem vários processos e oscilações hormonais. Então, de acordo com essas oscilações, os nossos hábitos alimentares, né, de atividade física, isso tudo acaba comprometendo essa questão do abdômen, comprometendo o corpinho da gente, né? Mas em especial a questão abdominal, que nem ontem eu comentei sobre as questões emocionais. Olá, tudo bom? Tudo bom? Quer chegar, se sentar para assistir? Pode sentar ali, fica à vontade, tá? Como eu comentei ontem, tudo tem dois lados, positivo e assim, eu falo de desequilíbrio, mas a gente poderia falar também de falta de maturidade, de aprimoramento. Porque dificilmente alguém erra sobre aquilo que tem conhecimento. A gente erra porque ainda acredita que pode dar certo de outro jeito, né? Porque a gente ainda não tem consciência, então por isso. Então, quando a gente fala da questão da distensão abdominal, ela normalmente está associada com os sapos que a gente engole. E aí a gente tem um brejo. E um exemplo que eu dou, não que a gente não tenha, né? Mas de homem depois que casa. Observem os homens. Mal casou, pode ser aquele cara marombeiro, fazer atividade física, todo saradão, casou, deu 2 meses, já vem aquela leve saliência, aquela leve calosidade dura, que eu invejo. Porque a gente pode marombar para fazer o que for, você enfiou o dedo afunda. Eles é barriga grande de 9 meses de chope, você quebra o dedo, mas a barriga não afunda, né? Mas quando eu falo dessa questão de homem, porque homem não gosta de discutir a relação, né? De ficar com das DRs. E o que a gente, vamos indo convir, o que a gente mais faz, principalmente no início de relacionamento, que a gente vai conviver, é DR. Ó, você precisa de arrumar a casa, você precisa de compartilhar as coisas, aqui as obrigações, fazer comida. O que eles fazem? Às vezes não ouve, ou ouve, engole e vem fazendo aquele processinho de barriguinha, tá? Aí vocês vão falar, uai, a nossa barriga vem de onde? Eu falei, vem das mesmas questões. Só que na nossa contrapartida, o que acontece? Quando a gente ouve as questões, são questões mais no sentido emocional, de às vezes falta de valorização, de reconhecimento, e que às vezes a gente para de falar, que a gente começa a observar, né? A distensão abdominal de mulher, o quê? Depois ali dos 35, 40 anos. E aí a gente vai associar com o quê? Com a questão da menopausa, do climatério, as oscilações hormonais, a questão de ter filhos. Só que nessa fase da vida a gente já falou tanto para filho, para marido, para quem quer que seja, várias questões. Que, normalmente o que acontece? As mulheres param de falar o que elas sentem. Se fala o que pensa, o que incomoda, mas não o que sente, machuca de fato, né? A gente passa o quê? Normalmente a ter aquele padrão de mandona. Ah, ela é a Madonna, é a Mandona, é a general, né? A sargentona, que nem lá em casa, né, filho? Eu já tô no patamar de Mazó, assim, general com patente já lá em cima, né? Mas isso por quê, gente? A gente para de falar muitas vezes o que sente e ouve coisas que machucam profundamente, né? Então aí vai fazendo aquela distensão. Tudo bem que isso é sobre a aula de amanhã, vai desenvolvendo a nível de celulite. Quando a gente fala de celulite,
tem várias questões envolvidas, mas normalmente mágoa. Aquilo que machuca a gente, que fere a gente emocionalmente. Né? E aí a gente vai olhar homem, você não vê celulite em homem. Pode ser idoso, pode ser obeso, você olha assim, cadê a celulite? E a gente às vezes magrinha, magérrima, e tá lá, miséria de uma celulite profunda. Né? Então assim, quando eu falo dessa questão física, nossa, feminina, o nosso corpo foi feito para ser adaptável, pela questão até da gente poder gerar vida. Então a gente não é firme igual o homem, por quê? Para gerar uma vida, o corpo, até a estrutura óssea da gente ficar mole, né? A minha não, até na hora de parir ela continuou dura. Né? Mas biologicamente, toda essa estrutura aqui, ela é feita para ter esse processo de elasticidade, para a gente poder gerar vida. Então, essa nossa flexibilidade tem esse pagamento, tem essa questão desse ônus, da gente ser mais plácida, não ter todo o tônus que os homens têm. Mesmo que a gente tenha uma dieta, que a gente tome medicamentos, que a gente faça, não vai ficar porque são estruturas totalmente diferentes. E como eu comentei ontem, a química feminina é diferente da química masculina. Né? Os hormônios, a forma que a gente sente e vivencia as coisas é diferente. Tá? Então, quando eu falo dessa questão do abdômen, da extensão, outra coisa que às vezes algumas mulheres me procuravam, e quando eu falo me procurava, às vezes teve uma que uma vez eu brinquei com ela, que eu ia ter que cobrar dobrado o atendimento, para achar, primeiro eu ia ter que encontrar a barriga, para depois tirar a barriga, que ela dizia que tinha, porque ela tinha um leve acúmulo, né, aqui embaixo, no baixo ventre. Eu falei, mas isso daí é harmônico, é natural, isso é necessário. Muitas vezes fica naquela história de barriga negativada, né? Não. Mas incomoda. Eu tô aqui encaixando isso aí. Eu não tenho barriga. Eu tenho esse acúmulo que pra mim já é da menopausa, já é da coisa, mas aí ouvindo você falar já vai pensando. Assim. As meninas falam assim, mas aonde eu tenho barriga? Eu tenho. Esse acúmulo, pra quem nunca teve, é um incômodo. Aí você acha que é uma barriga dessa. Sim. Não, mas às vezes... um pouco magrinho, né? Era assim, não tinha isso aqui, ó. Que aí E a aí gente vem vai... desenvolvendo e não sai mais. Então, Mas Mas é por causa de você ser magrinha, aí você acha que você tá... aí eu já acho que eu tô barrigando, que tem essa barriguinha mesmo. E às vezes você tem até essa questão da distensão abdominal ou, né, dessa flacidez ou desse acúmulo de gordurinha por questões funcionais, por questões mecânicas. Por exemplo, as meninas, que nem essa menina que eu atendi, ela tinha na época uns 21 anos. Pensa numa Barbie, era ela. Não tinha. Aí ela, não, olha, eu tô aí. Foi naquela época de barriga negativada, né? Não, pela idade que você tá falando aí é uma coisa. Não só a idade, porque às vezes a gente vê meninas que têm essa idade e já não tem um corpo harmônico, Sim. pelos hábitos alimentares, né? E ela não era o caso, ela ainda fazia atividade física e tudo mais. E aí por uma questão emocional, de insegurança, que o namorado falou que ela tinha celulite na panturrilha. Eu falei, como assim? Teu namorado que falou que você tem celulite na... Não, e era sério. Eu falei, como assim? Eu falei, primeiro que é estranho, um homem que saiba identificar o que é celulite. Né? Porque o homem celulite e estria para ele está ali na mesma caixinha, não tem diferença nenhuma. Né? Mas aí é caso para outra história. Mas aí entrava na questão da insegurança, do medo, ela com o corpo lindo, absoluta, mas a insegurança emocional. Né? E aí a moda da história da barriga negativada, quero. Só que aí o que eu coloco para vocês? Essa gordura que a gente tem, essa leve, aí eu falo da leve saliência, não é que nem a minha que está aqui cultivada há 47 anos. Né? Estou falando da leve saliência, que eu já tive um dia. Tá? Essa leve saliência, ela é necessária. Por quê? Um acúmulo de gordura para proteção do nosso útero, o ovário. No inverno, tudo bem que hoje a gente usa roupa, mas falando lá da época do Homem das Cavernas,
é necessário para proteção, na questão do frio, de um inverno mais rigoroso. Então, tudo que tem no nosso corpo é necessário, é importante. Tá? Então, quando eu falo da questão do abdômen, e aí passando dos 25 anos, a derrocada do processo de químico, né, de liberação e fabricação de colágeno faz isso. Biologicamente, a gente foi projetado para viver até os 25, gente. Olha aqui. Biologicamente. A nossa plenitude, pode observar, é 25 anos de idade. A gente está ali tudo. Depois, a diminuição, né, tanto ali de colágeno, de elastina, ela é drástica. Tudo bem que hoje em dia a gente tem a questão dos alimentos, a gente tem várias questões que podem auxiliar para a gente continuar mantendo um corpo bacana, porque a gente não depende só, que nem lá na época do Homem das Cavernas, viver para simplesmente viver e procriar. A nossa vida hoje é muito mais que isso. Seja bem-vindo. Tá? Então, quando eu coloco essa questão para vocês, tá? Da diminuição de colágeno e de elastina, isso é algo que vai comprometer o nosso corpo como um todo. E para a gente ter uma qualidade de vida, tanto mental quanto física, a gente precisa de fazer uma reposição ao longo da vida de forma natural. O que na realidade não seria nenhuma reposição. Assim, a gente vai comer o que eu vou utilizar. E a minha reserva eu vou deixar lá para o final da vida. Só que a gente faz o contrário. A gente usa todas as reservas. A hora que acaba, que deu ruim, aí a gente vai repor. Só que aí é tipo você encher o pneu com um pneu furado. Você vai ter que ficar enchendo o pneu porque vai ter este escape. Porque o corpo já não consegue metabolizar, já não consegue processar. Né? Então o que é o ideal? A gente ter bons hábitos emocionais, bons hábitos alimentares, né, de atividade física. E aí eu não estou falando para ninguém virar vegano, vegetariano, fazer nada radical. Mas é a história de comer de 3 em 3 horas, né, fazer aquele prato de nutricionista bonito, bem coloridinho, né, ter ali a questão de carne, porque a nossa genética, nós vivemos num país culturalmente, geneticamente, que consome carne, e não precisa ser uma grande quantidade. Tá? Aí eu vou falar de fundo de mão, 3 vezes na semana de carne vermelha, que auxilia nesse processo de trazer tônus, firmeza. Tá? E a melhor carne que tem é o músculo, nesse sentido. Porque às vezes tem gente que vai e ainda me tira o que fala que é gordura, e aquilo dali é que faz a mágica acontecer no corpo da gente. Então assim, quem não gosta, faz caldo, faz sopas, utiliza aquele caldo ali do músculo, porque aquilo é extremamente benéfico, tá? Na questão de colágeno, uma coisa que é muito boa e que nos favorece muito é o pé de galinha, tá? Então vai lá, compra quilos e quilos de pé de galinha, higieniza bastante, põe para cozinhar até ele se dissolver todinho, bate no liquidificador, guarda em saquinha. A gelatina. Sim. E aí você põe na comida. Você não precisa obrigatoriamente. Aí depois ela Mas Vai comer, ela faz gelatina. você põe porque ele vira uma gelatina. Quem gosta do pé de galinha, maravilha. Mas igual é que vai com a cervejinha, vai com Né? Ai, me lascou. A cerveja diurética. Como diz o outro, tava indo tão bem. Derrapou. aí o colágeno vai voar. Se solta. Tá? E aí a gente vai colocar, gente, o que? A questão da assiduidade, da frequência. Quando a gente fala de tudo que é rico em colágeno, o que a gente precisa? Para absorção, vitamina C. Se eu não tiver a vitamina C associada à questão do colágeno, ou que contém o colágeno, ele não se fixa. Então a gente precisa também de fazer combinadinhos. Então assim, vai comer lá o pé de galinha, vai comer, né, o caldinho, a gelatina, tenha lá
próximo, o quê? Um suco de limão, que às vezes todo mundo pensa na história do suco de laranja. Só que suco de laranja, ele tem uma quantidade de açúcar, sacarose, que ó, para quem tem problema de diabetes e tudo, pode não ser muito legal ficar fazendo uso. Então a gente tem o abacaxi, a gente tem a acerola, existem outras frutas ricas em vitamina C que a gente pode fazer o uso, né, para fazer essa fixação no organismo. Então, ok? Então, músculo aí na dieta, o pé de galinha que pode ir no feijão, que pode ir aí onde vocês quiserem. Uma outra questão que também acaba fazendo o processo de distensão, mas aí principalmente a nível de baixo ventre, são as emoções ou lembranças que já eram pra gente ter eliminado da vida e a gente continua ruminando. Deixa eu trocar essa máscara, gente, porque ela tá me... Ela tá puxada. É difícil, você Vai demorar. depois a gente começa a ficar remoendo ali. Não é, nós é pra mim, aqui é um negócio de remoer. Não, então, mas por um lado é bom que você pode pensar assim, você vai comprar só por causa do sushi, você pode comer bastante. Olha a luz tá dando o grupo. Não, assim, essa cultura é de proteção do útero. É, só. O Então, meu, então, não preciso falar, gente, eu não sou gorda, eu estou protegendo o meu útero. Mega protegido, vocês estão entendendo? Agora olha quanta desculpa pra gente dar da vacina. Ó, a proteção do útero tá aqui embaixo. Vai ter. Nossa, que barriga é essa que você tá? Não, meu bem, você não entende nada. Isso é proteção do útero. Isso aqui são as emoções que eu tô guardando. Tem nada de Proteção uterina. Então, sabe a história da pochete? A história da pochete a gente vai lembrar também e associar com o quê? O funcionamento do intestino. Nosso intestino, ele hoje já tem várias evidências científicas, isso até para estudos de psiquiatria, enfermidades mentais, na questão de que o nosso segundo cérebro seria o intestino grosso. Tanto que, quem nunca aqui, na hora que está emocionado, que nem eu ontem, anteontem, a pessoa não conseguia dormir, eu te mandei mensagem, a pessoa teve piriri, a barriga assim, ficou um negócio esquisito, deu, como é que vai ser a aula, né? Primeira vez no parque, né? Aquela coisa toda. Então, assim, quando a gente fala da questão do nosso intestino e fala, né? Você está enfesada, ou enfesado. Você tá... É literalmente, você tá cheio de merda. Falando português às claras, a gente tá cheio de merda. Então, quando a gente fala dessa questão do mau funcionamento do intestino, ele fala muito sobre como a gente funciona emocionalmente. Aí vocês vão falar pra mim assim, ah, Lu, mas eu vou todo dia no banheiro. E aí eu vou falar com vocês sobre cocoterapia. Preciso. Como fazer cocô? Então, a história não é todo dia e várias vezes. A história é a qualidade deste bolo fecal. Vocês nunca pensaram nisso, né? Que até a merda tem que ter qualidade. Agora todo mundo vai lá, fez o número 2, vai conferir. Passou pelo controle de qualidade? Tá? O cocô bonito, saudável. Ah, meu Deus. Vai estar gravado essa aula. Vai estar gravado. A pessoa vai subir assim. Nossa Senhora. O cocô saudável, o cocô bonito, que tem um alto padrão de qualidade. Passado pela ISO. Isso, né? Ele vai ter um formato todo arredondadinho, lembrando nuvem, sabe? Aquela, né? Ah, meu Deus. Agora ninguém mais vai, eu acabo com o céu. Já me deram outro exemplo, mas eu nunca consigo lembrar do outro exemplo. Mas nuvem de criança, porque é o formato do nosso intestino. Né? Aquela estrutura toda arredondadinha é o formato do nosso intestino. Então ele precisa ser firme, mas não duro a ponto de machucar para sair. E aí seriam 2 limpadas. Padrão de... Nossa, gente, é o final de carreira isso. Né? Mas é qualidade de Domingo vida. de carnaval, de manhã, falando
Ainda bem que é antes do almoço. Dos males o menor. Por que duas limpadas? Uma que limpa e a outra que confere se ficou limpo. Aquele que você tem que ir pro chuveirinho, porque não tem jeito, Não ali é é de final de qualidade. carreira. Não. Não é de qualidade esse. É de péssima qualidade. O que significa que o teu corpo não está conseguindo processar, digerir os alimentos, ou você não está tendo uma boa qualidade nutricional. Então o corpo da gente fala muito, tá? E aí eu ainda coloco para vocês, porque eu já tratei pessoas com constipações assim severas, de 15 em 15 dias terem que fazer lavagem intestinal e você olhar aquela história bonitinha da pessoa tomar 2 litros de água, de 4 dedinhos, de ter uma dieta. Essa paciente em especial, para mim, me marcou muito, porque ela ainda era vegana e ela tinha todo aquele padrão, assim, que eu falava, eu ficava com vergonha, que eu falei, rapaz, eu não faço um quarto do que ela faz e o intestino dela não funciona. Só que quando a gente foi ver as questões emocionais, era tudo muito complexo. E aí entra a história do quê? Do intestino, daquilo que a gente guarda, porque o cocô é o quê? O que não serve mais. Então aquelas situações que você vivenciou em 1930, na outra vida, fazendo de conta que existe outra vida, você ainda traz aquilo. Mas não era mais para fazer parte da tua vida, não era para fazer parte mais do que você pensa, das tuas atitudes. Mas aquilo continua, você continua ali, vivenciando. Então, quando a gente fala dessa questão do intestino, é legal a gente avaliar quando ele prende, o que está acontecendo emocionalmente, que eu não estou conseguindo me desfazer, ou controlar, ou processar, né? Porque eu tenho um paciente, um aluno, que ele brinca da história de borboleta na barriga. Né? A história do primeiro encontro. No primeiro encontro, quem nunca fica, né, com aquela sensação de formigamento, é a barriga, é o intestino, é tudo junto, é misturado, que são emoções. E quando eu falo da questão de produção de hormônios de alegria, de felicidade, de bem-estar, boa parte desses hormônios são produzidos aqui. E venhamos e convenhamos, ninguém quando está enfesado consegue ficar bem, consegue ficar feliz, né? E outra coisa, mulheres normalmente com alterações no ovário vão ter essa região aqui com bastante acne ou produção de pelo mais acentuado, de pelo, tá? Então quando eu coloco para vocês que as emoções têm um impacto muito acentuado no nosso corpo, é nesse sentido, tá? Então a gente precisa de ter cautela. A gente precisa de compreender. A questão de insegurança acaba comprometendo toda essa questão aqui nossa. Então, mulher normalmente acaba tendo o quê? Dor na região lombar. E aí a gente associa com a questão da menstruação, com a questão do bumbum, porque o nosso bumbum grande e avantajado é defeito de fabricação, gente. Não é qualidade, não é virtude. Porque aquilo é uma hiperlordose que descompensa também a cervical. Então todo mundo fica com a história, né, de ficar com o bundão empinado. Só que você descompensa toda a musculatura, toda a estrutura óssea. Tá? Então a questão de ter um grande bumbum empinado não significa tão somente uma questão estética, mas também emocional. E aí eu coloco. A nível emocional, mulheres seguras, você vai ver a questão de uma hiperlordose mais empinada, que nem quando a gente coloca salto alto. Que mulher aqui que nunca, quando estava meio que insegura, então querendo estregar a segurança e o poder, não colocou um vestido tubinho vermelho, um puta salto alto e saiu. E foi. E passasse alguém na frente que atropelava e ainda pisava com salto agulha assim. Mas o quê? O que que traz esse poder? Entra nesse processo de empinar o bumbum. Então assim, caiu a bunda. Por que que tem a expressão bunda mole? Não é uma pessoa insegura, sem atitude? E aí quando eu falo dessa musculatura, essa musculatura também dá suporte
para essa região. Tá? Então, nada está solto, nada é separado, está tudo junto e misturado. Cuidado a hora que vocês utilizarem muita roupa preta, roupa escura, porque aí eu estou falando de insegurança, de introspecção. Eu não quero compartilhar nada com o lado de fora. E eu não permito, porque o preto ele entra nesse processo de bloqueio. Então, tá se sentindo insegura, vai lá pro vermelhão, vai pro laranja, que é para trazer o quê? Segurança. Tá? Quem de repente é mais tímida, né, e tudo, mete um sapato vermelho, um tênis vermelho. Convido vocês a fazer o teste, que nem ela tá ali, mas pode ser o sapato vermelho mesmo. Quando a gente... Tá discreto, né? Tá discreto. Oi? Você entende de cristais também? Sim. Nessa semana você chegou a dar aula sobre cristais? Não, a nossa oficina vai ser só sobre geoterapia. Mas é uma boa. Depois deixa na caixa de sugestões do PAD pra gente falar também sobre cristais. Tá bom? Tá bom. Então, quando a gente fala do vermelho, e principalmente ele no pé... Então, quando a gente... ali tá mais sombrinho. Quando a gente fala do vermelho, principalmente no pé, a gente entra numa questão neurológica. Quando você tá lá, exposto, você vai dar uma palestra, você quer falar para uma grande quantidade de pessoas, ou você quer se sentir. Automaticamente, quem é mais tímido, mais introspectivo, quando as pessoas encaram, a pessoa já... ela se fecha. Se você tá com o sapato vermelho, não tem como. As pessoas vão bater o olho no sapato. Então eu sou parecida, adoro o vermelho. Na realidade, você, entre aspas, tira o foco de você e coloca o foco na roupa, Tanto no que ontem objeto. ela comentou do quê? E o primeiro comentário que ela fez em relação a você? A cor